Amados, a mensagem de hoje tem o propósito de trazer um pouco de alento e confiança para aqueles que ainda vibram no medo e na falta de confiança no plano maior. Ao longo destes últimos 10 anos, muitas mensagens e muitas canalizações me foram permitidas transcrever aqui nesta página, a fim de trazer esclarecimentos para as almas encarnadas sedentas do saber. A maioria das dores e do sofrimento que atingem os humanos poderiam ser aliviadas e até desnecessárias, caso todos compreendessem a vida como de fato ela é. Embora o véu do esquecimento seja uma norma nesta escola de almas, chegamos nos tempos finais deste longo ciclo de provas e expiações. Tudo agora vai mudar para melhor, pois esta escola deixará para trás o aprendizado sob os tais véus, e a consciência estará muito mais ampliada, fazendo com que todos possam compreender e aprender, sem a necessidade das dores e do sofrimento. A terceira dimensão é uma ilusão, ou seja, uma holografia. Também podemos dizer que não passa de uma projeção. Nós, os encarnados, somos atores deste grande teatro da vida. A cada encarnação, representamos um personagem específico e somos tão bons atores que tudo parece bem real. Tão real que sentimos de fato profundamente cada situação experienciada, ao ponto de levar registrada cada experiência em nossos registros de alma para as reencarnações posteriores. Em textos anteriores, já foi mencionado o propósito das sucessivas encarnações, o porquê da necessidade do desencarne e como cada um de nós chegou até esta escola terrana. Falamos também sobre as mônadas, a fim de que cada um possa entender melhor sobre si mesmo. Falamos da ascensão e do exílio, as duas linhas de tempo que determinam agora o destino de cada um. Atualmente, estamos vivendo o momento mais importante da nossa história, como almas da Terra. Nesta atual encarnação, cada um tem a oportunidade única de viver a geração dos dois mundos, a velha Terra 3D e a nova Terra 5D. Tem também a oportunidade de ascensionar definitivamente para um mundo de regeneração, ou seja, sair da escola de provas e expiações. Já dissemos aqui tantas vezes que todos aqueles que estão encarnados na Terra têm ao menos alguma chance de ascensionar. Nenhuma alma sem a mínima possibilidade de ascensão está encarnada agora na Terra. E esta informação já bastaria para que todos acreditassem nisso. Entretanto, vemos como muitos ainda estão com medo de não passar para a nova Terra. A ascensão só depende de você, não depende da sorte e nem pode depender das atitudes e ações dos outros. Isso já bastaria para que todos acreditassem. Mas não é isso que vemos, pois há muitas pessoas que vivem o terror somente em imaginar que não ascensionarão. Já foi escrito aqui em muitas oportunidades que estamos numa escola de almas. Como qualquer escola, o aluno não precisa ter todas as notas máximas para ser aprovado. Basta que atinja um coeficiente mínimo necessário. Isso já bastaria para dar um pouco de ânimo para aqueles que ainda temem a reprovação no final do curso. Sim, sabemos que mais da metade dos alunos ainda não estarão na frequência da nova Terra. Porém, todos aqueles que se esforçarem até as últimas lições e provas serão recompensados. Muitos ainda
tinham reservado para esta atual encarnação algumas provas e lições bastante difíceis. Obviamente, tais provações chegam em determinado momento desta vida atual. E mesmo que não obtenha o sucesso em todas elas, basta que se atinja uma média razoável, necessária para entrar na frequência que permite ultrapassar o portal da ascensão. As provas são testes que permitem a avaliação do aprendizado, mas não exigem nota máxima, como foi dito antes. A maioria delas são repetições de atos falhos em vidas passadas. Repete-se agora tais situações, a fim de avaliar a consciência atual. Aquelas pessoas que possuem uma boa alma, que já estão vibrando no bem, no amor incondicional, na compaixão, no respeito e na gratidão, certamente que já possuem uma média de frequência bastante elevada. Não será alguns deslizes que impedirão a sua ascensão. Muitos perguntam, preocupados, por que ainda possuem vícios e não conseguem se livrar deles. Esse vício vai me impedir de ascensionar? A resposta é sempre a mesma. O vício por si só não impede, desde que a alma encarnada tenha outros predicados que a elevem o suficiente, a fim de que atinja a frequência da nova Terra. Nestes dias próximos passados, uma senhora fez um comentário desesperado, relatando que praticou vários abortos nesta atual encarnação. Disse que estava ciente que não conseguiria a ascensão por causa disso. Me deu a entender que ela está de fato desistindo de lutar pela sua ascensão. É uma pena que a falta de esclarecimento leve muitas pessoas a desistirem da missão de alma. Vou deixar aqui alguns esclarecimentos para este caso, para o caso dos vícios e de tantas outras situações análogas. A providência divina é muito sábia e benevolente. Sempre nos oferece alternativas, pois sabe que estar encarnado num mundo de provas e expiações, submetido ao véu do esquecimento, não é tarefa fácil para nenhuma alma. Não seria diferente agora, na última encarnação, na dualidade da Terra. Se em vidas passadas as provas não vencidas podiam ser repetidas na encarnação seguinte, agora não é mais possível, pois não haverá uma nova oportunidade. Porém, no caso de faltar algum crédito no final da encarnação atual, haverá com certeza outras alternativas. Tanto no caso dos vícios, como nos abortos ou em todas as outras situações, o próprio plano de alma de cada um prevê alguma situação que possa resgatar a dívida pendente, evitando assim a perda da oportunidade de ascensionar. Quem já não tem conhecimento de certas doenças causadas pelo efeito do cigarro, do fumo, das drogas, do sexo promíscuo, etc. Na verdade, são recursos oferecidos aos reprovados em tais provas, a fim de que possam se redimir da falha. Assim também sucede com os abortos e com muitas provas não superadas nesta última encarnação na dualidade da Terra. Mas é preciso ter consciência disso e aceitar as alternativas. É preciso fazer esforços para que outras provas não venham a se somar, a tal ponto de não existir mais tais alternativas. Qualquer esforço, por menor que seja, pode ser decisivo na soma das notas finais. Não devemos desistir jamais, não agora que estamos na reta final do longo ciclo das experiências que envolveu todas as possibilidades e polaridades dentro deste planeta de expiações e provas. Confia no plano divino e faça por merecer todas as oportunidades oferecidas. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.